Você já ouviu falar de um rei que literalmente comeu até morrer? Parece piada, mas essa é uma das histórias reais mais bizarras da monarquia europeia. Um homem com tanto poder, tanta riqueza e um apetite tão fora do comum que sua morte virou uma lenda e um alerta. Hoje você vai conhecer a vida absurda e exagerada de Adolf Fredrik, o rei da Suécia que teve um fim digno de banquete ou de tragédia. Se você ama curiosidades históricas, histórias reais inacreditáveis e bizarrices da realeza, já deixa seu like e se inscreve no canal Ponto Curioso. Aqui a gente transforma qualquer dúvida em um banquete de possibilidades. Vamos lá! A Europa do século XVIII era marcada por reis com hábitos peculiares. Mas poucos chegaram ao nível de Adolf Fredrik. Ele governou a Suécia de 1751 até 1771, mas não era conhecido exatamente por sua liderança firme ou decisões políticas. Na verdade, ele era chamado, de forma não oficial, de o Rei da Sobremesa. Adolf Fredrik não gostava muito de guerras, nem de intrigas palacianas. O que ele gostava mesmo era de comida. E não qualquer comida. Ele era obcecado por doces, banquetes intermináveis e pratos exageradamente calóricos. Relatos da época dizem que o rei mantinha à sua disposição chefes pessoais vindos da França, da Itália e até da Rússia. Seu café da manhã era quase um almoço. Ovos, pães, carnes curadas, queijo quente e frutas em calda. O almoço, por sua vez, incluía 5 a 7 pratos principais, sempre acompanhados de cervejas artesanais, vinhos caros e, claro, sobremesas. Mas nada disso se comparava ao seu jantar. Dizem que, em algumas noites, o rei ficava até 2 horas sentado à mesa, comendo em silêncio, concentrado como se estivesse participando de um ritual sagrado. E foi exatamente em uma dessas noites que tudo aconteceu. O dia era 12 de fevereiro de 1771. Adolf Fredrik, aos 60 anos, havia passado o dia normalmente, recebendo conselheiros, assinando documentos e comendo. Mas naquela noite, ele resolveu se dar um presente especial. O cardápio começou com lagosta, seguida de caviar, chucrute, arenque defumado, carne de veado e champanhe. Até aí, um banquete digno da realeza. Mas então veio a sobremesa. E foi aí que o rei perdeu o controle. Ele comeu, de acordo com os registros oficiais, nada menos que 14 porções de semla, um doce tradicional sueco feito com pão de trigo, creme e pasta de amêndoas mergulhado em leite quente. Sim, 14. 14 pãezinhos recheados, servidos um após o outro, sem pausa, entre goles de leite quente e sorrisos de satisfação. Os criados da época diziam que o rei estava feliz como uma criança. Mas algumas horas depois, ele começou a sentir fortes dores no abdômen. O médico da corte foi chamado, mas não havia muito o que fazer. Durante a madrugada, Adolf Fredrik teve uma crise cardíaca fulminante, provavelmente agravada por congestão, hipertensão e excesso de comida. Morreu ali mesmo, no palácio, cercado por velas, criados e pratos vazios. O anúncio oficial dizia: Sua Majestade faleceu de causas naturais, após um dia feliz e um jantar abundante. Mas o povo não perdoou. Logo o apelidaram de o rei que comeu até morrer. Sua morte virou piada, lenda, estudo de caso e até pauta para livros de história sobre os excessos da realeza. Mas será que ele foi mesmo o único monarca a morrer de gula? Ou será que a obsessão por comida, poder e prazer já causou mais mortes do que imaginamos? A morte de Adolf Fredrik, o rei da Suécia, deixou a Europa em choque. Não porque ele era um líder amado ou temido, mas pela forma absurda como tudo aconteceu. 14 pães mergulhados em leite quente? Isso é verdade ou exagero? A resposta é: provavelmente é verdade, sim.
Os registros oficiais do palácio foram claros. O médico da corte anotou os detalhes, e mais de uma testemunha confirmou o número absurdo de porções servidas naquela noite fatal. O impacto foi imediato. A notícia se espalhou como uma fofoca irresistível pela nobreza europeia. Outros reis e rainhas riram, alguns tentaram minimizar o caso, mas no fundo, todo mundo ficou com a mesma sensação. Se até um rei pode morrer por comer demais, o que mais pode nos matar em silêncio? Na Suécia, o povo não sabia se chorava ou ria. Adolf Frederick nunca foi um monarca respeitado por sua política ou liderança. Na verdade, ele era visto como um rei fraco, manipulado pelo parlamento e muito mais interessado em seus hobbies pessoais do que em decisões de Estado. Alguns dizem que sua única contribuição relevante ao reino foi a padronização do uso da colher em banquetes reais. Sim, a colher. Mas sua morte teve um efeito curioso. Trouxe à tona a discussão sobre os exageros da corte. Em tempos em que o povo passava fome, ver o próprio rei morrer empanturrado de doces pareceu, para muitos, uma ironia do destino. Mas Adolf Frederick não foi o único a morrer por causa de seus hábitos à mesa. A história está cheia de casos igualmente bizarros. O imperador romano Cláudio, por exemplo, morreu depois de um jantar onde foi supostamente envenenado. Ou teria comido cogumelos que ele mesmo chamava de manjar dos deuses. O rei Henrique I da Inglaterra morreu após comer um prato exagerado de lampreyas, um peixe que ele amava, mas que os médicos já haviam avisado que poderia ser mortal em excesso. E o imperador Zachary Taylor, dos Estados Unidos, morreu após um lanchinho do Dia da Independência, um balde de cerejas com leite gelado. A mistura fermentou no estômago e causou complicações fatais. É como se, em certos momentos da história, a gula tivesse sido uma forma silenciosa e luxuosa de autodestruição. Hoje, a medicina já tem explicações bem claras para esse tipo de situação. O corpo humano é adaptável, mas também tem limites. Comer em excesso, especialmente de forma rápida e concentrada, pode causar estiramento extremo do estômago, pressão sobre o diafragma, dificultando a respiração, sobrecarga no sistema cardiovascular, desencadeamento de arritmias e até paradas cardíacas. E quando a refeição inclui doces em excesso, como foi o caso do rei sueco, a liberação de insulina pode criar um colapso metabólico violento, especialmente em pessoas com predisposição. No caso de Adolf Frederick, os historiadores acreditam que ele já sofria de hipertensão e problemas digestivos. Ou seja, sua última ceia foi basicamente um convite para a tragédia. Mas por que alguém com tantos recursos, tantos conselheiros, médicos e servos, não foi impedido de cometer esse exagero? A resposta talvez esteja no próprio conceito de poder. Reis, ao longo da história, viveram com a falsa certeza de que eram intocáveis. Enquanto o povo passava frio e fome, eles banqueteavam em mesas de ouro, servidos por dezenas de empregados, com pratos de prata e sobremesas criadas só para eles. E quando o limite do corpo chegava, muitas vezes era tarde demais. A morte de Adolf Frederick não foi apenas trágica, foi simbólica. O fim de um rei que, mesmo com tudo aos seus pés, foi vencido pela própria gula. E talvez por algo ainda mais profundo, a solidão que muitos poderosos sentem e que acabam tentando preencher de formas extremas. Mas essa história ainda não acabou. A morte do rei Adolf Frederick virou piada, virou manchete, virou lenda, mas talvez, acima de tudo, tenha virado um espelho estranho do que o poder pode fazer com uma pessoa. Imagine alguém que tem tudo: riqueza, palácios, servos, banquetes, aplausos, mas também uma vida cercada por obrigações vazias e solidão constante. Às vezes, o exagero é a única distração.
E para Adolf Frederick, a comida era muito mais do que prazer. Era um ritual, uma fuga, um conforto. Talvez ele soubesse que sua imagem como rei era fraca. Talvez soubesse que nunca seria lembrado como um grande líder. Mas ali, sentado diante de um banquete, ele ainda era o centro de tudo, o dono do tempo, o senhor dos sabores, mesmo que por pouco tempo. A história da humanidade está cheia de exemplos como esse. Pessoas que chegaram ao topo e perderam tudo por não conhecerem o limite. Reis que enlouqueceram pelo poder, rainhas que morreram por vaidade, generais que se afogaram na própria sede de conquista. E claro, monarcas que comeram até o coração não aguentar mais. Mas o que mais impressiona é o quanto esses casos ainda dizem sobre a gente. Porque mesmo não sendo reis nem rainhas, todos nós temos nossos excessos. Todos temos aquele ponto em que o só mais um pouco vira foi demais. Com comida, com trabalho, com vícios, com redes sociais, com status. A linha é tênue. E muitas vezes a gente só percebe depois de cruzá-la. O caso do rei da Suécia serve como curiosidade histórica, sim, mas também como alerta, porque ele não foi vencido por uma guerra, nem por traição, nem por doença. Foi vencido por algo muito mais comum, a dificuldade de parar. Seja com comida, com poder, com prazer, todos estamos sujeitos a esse desequilíbrio. E às vezes, aquilo que mais nos conforta também pode ser aquilo que mais nos destrói. Adolf Frederick virou personagem de livros, peças, vídeos no YouTube e até memes. Mas ninguém pode negar. Ele entrou para a história, não por suas leis, não por conquistas militares, mas por um simples, trágico e exagerado jantar. E quer saber de uma ironia? Na Suécia, o doce semla ainda é consumido tradicionalmente na época do carnaval. Mas toda vez que alguém come mais de um, alguém lembra da história. Cuidado! Lembra do rei? Se você curte essas histórias absurdas que parecem inventadas, mas são 100% reais, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal Ponto Curioso, onde até os reis que exageraram ganham uma segunda vida, em forma de curiosidade. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, aproveite tudo com equilíbrio, até mesmo a sobremesa.